Há uma diferença abissal e perigosa entre querer ser uma lenda e simplesmente nascer com o peso inegável de uma. Na era de ouro de Hollywood, o brilho ofuscante dos holofotes era um campo de caça brutal, onde egos colossais colidiam em salas cheias de fumaça de charuto e estúdios de televisão que mais pareciam arenas romanas. Era um mundo impiedoso, onde uma única frase dita fora do tom, um único tropeço ao vivo, poderia significar o exílio imediato para o esquecimento frio e absoluto. Muitos homens poderosos transpiravam sangue para manter suas coroas brilhantes. Eles ensaiavam exaustivamente, gritavam com subordinados nos corredores, forjavam alianças políticas sombrias e controlavam ferozmente cada linha escrita sobre eles nos jornais matinais. Mas existia uma anomalia majestosa caminhando por esse ecossistema de predadores ansiosos. Um homem que fazia o topo do mundo parecer apenas um lugar confortável para tirar uma soneca depois de um farto almoço italiano. Dean Martin não perseguia o sucesso. O sucesso é que parecia segui-lo como um cão de caça leal, implorando por um simples afago. Enquanto o mundo inteiro acreditava na caricatura do palhaço embriagado e charmoso que tropeçava no palco do Sands Casino, a verdade por trás daqueles olhos semicerrados e sorriso fácil era muito mais letal e assustadoramente calculista. Mexer com o rei do cool exigia uma dose suicida de ignorância e vaidade, pois sua arma não era o grito raivoso ou a ameaça mafiosa, mas sim a indiferença absoluta. E foi exatamente essa lição esmagadora que um jovem, arrogante e faminto repórter de televisão estava prestes a aprender ao vivo, para milhões de telespectadores em casa, em uma noite que começaria com a doce promessa de glória jornalística e terminaria com a aniquilação total, brutal e silenciosa de sua própria carreira construída com tanto suor. O ano era 1964. E os estúdios da Rede Nacional de Televisão em Nova York fervilhavam com a energia elétrica e caótica que apenas uma transmissão ao vivo, em horário nobre, poderia gerar. Cabos grossos cruzavam o chão de linóleo encerado como serpentes negras, enquanto produtores suados, com pranchetas, corriam de um lado para o outro, gritando ordens ininteligíveis sobre o barulho mecânico das pesadas câmeras sendo posicionadas pelos cinegrafistas. No centro daquele furacão de ansiedade meticulosamente orquestrada, sentado em uma poltrona de couro falso, sob o calor opressivo e cegante de dezenas de refletores industriais, estava Arthur Pendleton. Ele era a mais nova e promissora estrela do jornalismo investigativo e de entretenimento da emissora, um homem de 30 e poucos anos com um terno de corte impecável, cabelo engomado de forma agressiva e a ambição faminta de um lobo avistando um rebanho desprotegido. Arthur havia construído sua reputação recente, encurralando políticos suados e figurões corporativos, com perguntas afiadas e uma postura inquisitória que frequentemente beirava a hostilidade pura. Ele se via como um intelectual implacável, um farol da verdade em um oceano de superficialidade televisiva. E naquela noite específica, sob a luz implacável das câmeras, ele havia decidido que o degrau definitivo para o seu estrelato nacional seria desmascarar o mito vivo do Rat Pack. Seu alvo deliberado não era Frank Sinatra. Frank era notoriamente perigoso. Um homem com advogados implacáveis, temperamento vulcânico e conexões sombrias que faziam homens fortes desaparecerem na calada da noite. O alvo de Arthur era a metade percebida como fraca da equação, o elo vulnerável, o comediante supostamente preguiçoso que parecia flutuar pela vida em uma nuvem espessa de fumaça de cigarro e vapores de uísque barato. Quando a porta dupla do estúdio se abriu com um baque suave, o caos ao redor pareceu congelar imediatamente em câmera lenta.
Dean Martin entrou no ambiente com a postura incrivelmente relaxada de um homem que estava apenas procurando a saída para o bar do saguão do hotel. Ele vestia um smoking negro que parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo de forma divina, embora ele o usasse com a mesma reverência despreocupada que um mecânico usaria um macacão sujo de graxa. Em uma das mãos descansava o inevitável copo de cristal com um líquido dourado tilintando contra pedras de gelo perfeitamente quadradas. Na outra, um cigarro aceso balançava no canto da boca. Não havia comitiva ansiosa de assessores ao seu redor. Não havia maquiadores de emergência com pó de arroz, apenas Dino, carregando seu próprio e imenso peso gravitacional para o centro do palco. O diretor do programa cortou o ar com a mão de forma dramática. A contagem regressiva ecoou no silêncio repentino e a luz vermelha da câmera principal acendeu como um olho acusador. Eles estavam ao vivo para a América do Norte. Arthur Pendleton começou o ataque antes mesmo que o eco dos aplausos educados da pequena plateia do estúdio morresse por completo. Ele não buscou o aquecimento social comum dos apresentadores de talk shows. Sua voz ressoou pelo microfone de lapela com uma dicção afiada, cortante e eivada de um desdém intelectual mal disfarçado. Ele começou recitando as estatísticas de vendas de discos de Dean, os números impressionantes de bilheteria de seus recentes filmes e os salários astronômicos de suas apresentações esgotadas em Las Vegas, mas torceu os fatos brilhantes com uma narrativa venenosa. As perguntas iniciais de Arthur não eram indagações curiosas, eram pequenas facadas passivo-agressivas no ego do cantor. Ele insinuou, com a arrogância de quem se julga infinitamente superior, que o sucesso de Martin era um capricho cósmico, um acidente de sorte monumental, proporcionado inteiramente por sua associação parasitária com talentos genuínos e obcecados pelo trabalho, como o implacável Frank Sinatra e o incansável Sammy Davis Jr. Senhor Martin, Arthur disparou, inclinando-se para a frente na poltrona, os olhos brilhando com a antecipação de sua própria genialidade percebida. Os críticos da Costa Leste frequentemente apontam que o senhor recusa-se categoricamente a ensaiar qualquer número. Dizem abertamente que o senhor lê suas falas e letras em cartões segurados atrás das câmeras para não ter o trabalho mundano de memorizá-las. Em uma indústria brutal, onde artistas dedicam décadas de sangue, lágrimas e suor para aperfeiçoar seu ofício no teatro, como o senhor justifica essa, digamos, abordagem incrivelmente displicente para com o público devoto que paga o seu salário estratosférico? O que o senhor diria àqueles analistas que o consideram não um artista de verdade, mas um sortudo passageiro na primeira classe do talento alheio? A tensão na sala de controle do estúdio, escondida atrás do vidro escuro, atingiu um pico insuportável de forma instantânea. Os produtores prenderam a respiração coletivamente, seus rostos subitamente pálidos, iluminados apenas pelas telas trêmulas dos monitores. O silêncio que se seguiu à pergunta não foi o vazio comum do nada, mas sim o silêncio pesado, metálico e opressivo de uma granada que acabou de ter o seu pino de segurança puxado ao vivo. Arthur Pendleton sorriu para as lentes, um sorriso vitorioso, predatório e cruelmente desenhado. Ele havia feito a pergunta que ninguém na imprensa corporativa tinha a audácia cega de fazer. Ele havia encurralado a lenda intocável ao vivo. Ele esperava uma explosão vulcânica de raiva, um palavrão que censuraria a transmissão inteira, ou talvez um gaguejar defensivo e humilhante de um homem cuja farsa intelectual havia sido finalmente exposta sob a luz fria e clínica da verdade jornalística de Nova York. Mas Dean Martin não fez absolutamente nada disso.
A lenda simplesmente se afundou 1 milímetro a mais na poltrona estofada, encontrando uma posição ainda mais relaxada. Ele levou o pesado copo de cristal aos lábios com uma lentidão excruciante e proposital, o gelo estalando perfeitamente no silêncio fúnebre do estúdio, e deu um gole profundo, deliberado e incrivelmente calmo. Em seguida, ele tirou o cigarro da boca com os dedos bronzeados, soltando um longo e denso feixe de fumaça azulada que espiralou preguiçosamente em direção aos potentes refletores acima, criando uma névoa etérea e cinematográfica ao redor de seu rosto inescrutável. Os segundos passavam no relógio da transmissão nacional, segundos pesados, constrangedores e caríssimos, mas Dean era o único e verdadeiro dono do tempo naquela sala. Ele não estava operando no cronômetro frenético do diretor do programa. Ele estava habitando plenamente seu próprio fuso horário de tranquilidade letal e inatingível. Quando ele finalmente falou, não houve a menor alteração no tom grave, rouco e aveludado de sua voz inconfundível. Não havia sombra de irritação na testa. Não havia uma grama sequer de postura defensiva enrijecendo seus ombros largos. Dean olhou diretamente nos olhos amendoados de Arthur, não como um combatente olha furiosamente para um rival mortal na arena, mas com a curiosidade melancólica e distante de um biólogo examinando um inseto particularmente irritante, barulhento e insignificante que teve a petulância de pousar em sua manga recém-passada. Sabe, Arthur? Dean começou suavemente, pronunciando o nome do tenso repórter de forma arrastada, íntima e quase fraternal, o que imediatamente, como um truque de mágica invisível, minou toda a aura de autoridade professoral inatingível que Pendleton tentara construir nos últimos 10 minutos. Você usou muitas palavras incrivelmente difíceis e bonitas agora mesmo. Deu um trabalhão gigante decorar todas elas no espelho do camarim antes de entrar aqui, não deu? Dá para ver na sua testa que você suou bastante dentro desse terno caro para tentar parecer o cara mais esperto do quarteirão hoje à noite. Um leve murmúrio de riso nervoso, seguido de um ofego contido, começou a se formar nas fileiras escuras do fundo da pequena plateia do estúdio. Dean não aumentou o volume da voz para sobrepujar o barulho, forçando todos os presentes, incluindo o próprio Arthur, a se inclinarem fisicamente e subconscientemente para frente para conseguir ouvi-lo melhor. O controle espacial havia mudado de mãos em um piscar de olhos. E você está absolutamente certo, Pele, continuou Dean, o olhar negro e semicerrado exalando um magnetismo perigoso e impossível de desviar. Eu realmente não ensaio. Nunca gostei muito. Se eu ensaiar muito uma música, a música começa a aparecer terrivelmente com um trabalho. E se eu começar a suar em cima daquele palco, parecendo que estou trabalhando duro para pagar as contas, as pessoas maravilhosas lá na plateia vão começar a se sentir instantaneamente como se estivessem de volta no escritório também. E eles me pagam muito dinheiro suado para esquecer o escritório apertado, o chefe chato que grita, a prestação atrasada do carro e todas as perguntas excessivamente complicadas que a vida faz. Dean pausou cirurgicamente mais uma vez, bebericou novamente e deu um sorriso de canto de boca que era ao mesmo tempo calorosamente reconfortante e devastadoramente condescendente. Você me pergunta sobre o significado do talento e sobre o valor do esforço suado. Sabe qual é a grande e verdadeira diferença entre você e eu, Arthur? É que você passa 12 ou 14 horas torturantes por dia tentando desesperadamente convencer o mundo inteiro de que você é importante, que você é brilhante e você precisa secretamente que eles gritem de volta para você pelos jornais que você está absolutamente certo. Isso parece completamente exaustivo, garoto. Só de olhar para a sua postura rígida na cadeira, eu já me sinto fisicamente cansado. Eu venho aqui,
Tomo o meu drink favorito em paz, canto algumas músicas bonitas para as senhoras na primeira fila, faço o velho Frank rir alto das minhas piadas ruins nos bastidores e vou direto para casa jogar uma partida de golfe no sol. A plateia não estava mais rindo de forma contida ou assustada. Uma onda catártica de risadas genuínas, aplausos espontâneos e ruídos de apreciação estourou como um trovão no espaço do estúdio. A América, espalhada aos milhões em suas salas de estar apertadas, estava magicamente hipnotizada, sorrindo e concordando junto com o homem calmo na tela da caixa de madeira. Com algumas frases sussurradas, Dean havia transformado um interrogatório cruel e hostil em uma conversa íntima de bar, onde ele era o anfitrião incrivelmente charmoso, distribuindo sabedoria. E Arthur havia sido reduzido ao bêbado inconveniente e amargo, tentando arruinar a festa de todo mundo com seus problemas pessoais. Você pode escrever no seu jornal sofisticado ou falar nessa sua câmera o que bem quiser amanhã de manhã. Dean finalizou, a voz caindo para um sussurro que soou como um decreto papal inquestionável. Diga que sou preguiçoso até o osso. Diga que sou apenas pura e cega sorte de principiante. Não faz a menor diferença matemática para a minha vida. Porque no final do dia longo, Arthur, quando as luzes brilhantes desse estúdio se apagam e todo mundo vai dormir, eu continuo acordando sendo o Dean Martin. E você... bem, você continua precisando desesperadamente provar para todo mundo nas ruas quem você é de verdade. Eu vou tomar mais um drink inteiro por você hoje, garoto. Você parece que está precisando de um muito mais urgentemente do que eu. A aniquilação moral foi total, cirúrgica, e ocorreu perfeitamente sem que uma única gota de sangue ou suor fosse derramada. Arthur Pendleton não tinha nenhuma resposta ensaiada para aquilo. O silêncio dele era ensurdecedor. O diretor sádico na cabine ordenou que a câmera focasse impiedosamente no rosto do repórter, capturando em rede nacional o exato e doloroso milissegundo em que toda a sua arrogância cuidadosamente esculpida estilhaçou-se em milhares de pedaços de humilhação ao vivo. Ele piscou freneticamente, tentou gaguejar uma tréplica inteligente, tentou recuperar a compostura corporal, mas o precioso tempo da piada havia passado, e o mundo inteiro havia acabado de decidir que o alvo trágico da piada era ele. Dean o havia emasculado publicamente, não com inteligência brutal de rua ou gritos autoritários, mas com a constatação fria e esmagadora de que Arthur e todas as suas perguntas longas simplesmente não importavam na ordem cósmica das coisas. O programa acabou longos e excruciantes minutos depois, mas o estrago, feito ao vivo, era estrutural e irreversível. A partir daquela fatídica noite de humilhação, o feitiço sombrio do repórter implacável estava quebrado para sempre. Ninguém na indústria mais temia suas famosas perguntas difíceis ou seu olhar acusador. Quando Arthur tentava ser incisivo e ameaçador com outros figurões do show business nas curtas semanas seguintes, eles mal conseguiam esconder o sorriso sarcástico de pena, lembrando-se nitidamente do homem tenso que havia sido completamente domado, engolido e cuspido como um intelectual infantilizado pelo notório palhaço bêbado do Rat Pack. Os executivos de terno da rede de televisão rapidamente farejaram a mudança na atmosfera e perceberam que a autoridade de seu principal e temido entrevistador havia evaporado como fumaça no vento. O grande público americano não queria mais ser informado pelas palavras de um homem que havia se mostrado tão desesperado por validação e tão pateticamente ineficaz no ringue. O prestigiado programa de Arthur foi discretamente mudado, primeiro para um horário menos nobre durante a semana, depois empurrado para as tardes obscuras de domingo, até que seu contrato televisivo não foi renovado de forma totalmente silenciosa, protocolar e profundamente humilhante no final do ano.
Arthur Pendleton tentou desesperadamente rastejar de volta para as mesas de edição dos jornais impressos de onde havia saído originalmente, mas a sombra alongada de seu fracasso televisivo épico o seguiu como um fantasma pegajoso que destruía sua credibilidade. Ele havia tentado caçar o maior leão da selva para ganhar um troféu fácil, apenas para descobrir de forma devastadora que o leão nem sequer o via como um adversário digno o suficiente para merecer um rugido de volta, mas apenas como uma distração incômoda e passageira em uma tarde que deveria ser ociosa. Enquanto o nome amargo do jovem repórter sumia no abismo escuro e impiedoso dos inúmeros fracassos esquecidos da televisão americana, o mito monumental de Dean Martin apenas crescia em proporções titânicas, solidificando-se de forma irreversível no panteão inatingível de Hollywood. Ele não planejou ativamente a queda do homem nos bastidores. Não pegou o telefone para exigir sua cabeça em uma bandeja de prata para os covardes executivos da emissora. Ele simplesmente existiu, em sua própria e pura forma de grandeza relaxada, provando para todos sempre e para quem quisesse ver que a força mais invisivelmente destrutiva do vasto universo não é a fúria cega ou o poder financeiro ostensivo, mas sim a rara e inata capacidade de não se importar verdadeiramente com absolutamente nada que os outros pensam, beber o seu uísque em paz, dar as costas para o drama alheio e continuar sendo a criatura mais divina, sorridente e imperturbável a caminhar sobre a face da terra.